É o Ricardo. Deus quiser, meu querido. Então, pessoal, nós vamos falar sobre o Sistema Nacional de Trânsito, a sigla SNT, né? Então, o Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto. Vixe, o microfone está longe, ó. Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aqui no Brasil nós temos 26 estados. Temos o Distrito Federal, que ele é híbrido, né? Ele tem função de estado e função de município. E nós temos mais ou menos 5.568 municípios, né? Imagina aí a confusão, né? 5.568 municípios. O Sistema Nacional de Trânsito ele é composto por vários órgãos. Muitos órgãos mesmo. Juntando todos eles, se transforma no Sistema Nacional de Trânsito. Tem a função de planejamento, né? O Sistema Nacional de Trânsito tem a função de planejamento. Eles criam leis, eles dizem o que são as infrações, eles estabelecem limites. O Sistema Nacional de Trânsito também administra o trânsito, né? Ele faz a divisão das funções, qual órgão vai fazer o quê. Eles são órgãos de normatização, eles criam, estabelecem e regulamentam normas, leis e resoluções, registram os veículos, emplacamento, mudança de proprietário, mudança de endereço, mudança de características originais, a mudança de espécie de veículos. O Sistema Nacional de Trânsito também fiscaliza a formação e a habilitação dos condutores, formação que vocês estão fazendo agora, né? Fiscalizam através dos agentes de trânsito, fiscalizam o quê? A circulação, quando os veículos estão em movimento, fiscalizam paradas proibidas, fiscalizam estacionamento proibido. Tem órgãos que são para aplicar as penalidades, as advertências, as multas, as suspensões, as cassações, são responsáveis pelo custo de reciclagem, as apreensões e habilitações, e tem órgãos que julgam os recursos, defesa prévia, a primeira instância e a segunda instância. Isso aqui tudo são funções do Sistema Nacional de Trânsito. Então a gente vai ver aqui meio que uma divisão. Professor, Pode falar, Ricardo. esse negócio de CNT vai cair na prova também, é? O quê? Negócio de CNT vai cair na prova também? Vai ter questões dele também, é? Vai, ele está incluso em legislação de trânsito, é o Sistema Nacional de Trânsito, ele está incluso no assunto de legislação de trânsito. Legislação de trânsito, né? São os órgãos que eles criam as leis, eles aplicam as leis, eles fiscalizam o trânsito e são eles que analisam os recursos. O senhor falou são os órgãos? Não entendi, Gleiton. O senhor falou no começo são os órgãos? Entendi não. São vários órgãos. São vários e vários órgãos. Nós vamos falar deles agora. Beleza? Aí, beleza. Pronto. O Sistema Nacional de Trânsito. Acho que o Ricardo está com o microfone ligado, né? Espera aí. Pronto. O Sistema Nacional de Trânsito é composto por vários órgãos. Esses órgãos são divididos nas funções por circunscrição e competência, né? E competência. Então vamos ver aqui os tipos de órgãos, né? Vamos ter os órgãos normativos. Eu quero que vocês estabeleçam a palavra normativo em órgãos que criam normas. Órgãos normativos são órgãos que criam normas, estabelecem as leis,
as resoluções. Então, a função dos órgãos normativos é criar leis, pessoal. Eles criam as leis. E todo órgão normativo começa com a letra C, de conselho. Então, se normativo começa com a letra C, todo órgão que começa com a letra C vai ser normativo. Esse C é de conselho. Então, os órgãos normativos, eu quero que vocês lembrem que eles criam. Aí um sinônimo de criar, estabelecem. Um sinônimo de estabelecer, eles ditam. Tudo que for sinônimo de criar, como estabelecer, ditar, normas, leis, regras, resoluções, são funções dos órgãos normativos. Os órgãos executivos, o nome já está dizendo, eles executam as leis criadas pelos órgãos normativos. Os órgãos executivos, eles colocam a mão na massa, eles executam. Os órgãos normativos começam com a letra C, de conselho. Os órgãos executivos começam com a letra D, de departamento. Os órgãos executivos começam com a letra D, de departamento. Então, executivos começam com a letra D. Se começa com a letra D, é executivo. Só que tem dois tipos de executivos. Os só executivos e tem os executivos rodoviários. Os executivos rodoviários, eles legislam nas rodovias. Eles são responsáveis pelas rodovias. Também tem uns órgãos que são fiscalizadores. Eles fiscalizam, aplicam as multas, né? E os órgãos recursais são os que julgam os recursos. Quando você recebe uma multa, não concorda com a mesma, você vai julgar, você vai lá nos órgãos recursais. Quer falar, Ricardo? Executivo, normativo, eles começam com a letra C e executivo é com a D, né? Que o senhor está dizendo? Correto, meu querido. Hum, Beleza? de boa, de boa. De boa. Então, continuando aqui, né? Os órgãos, eles são divididos em esferas. Esferas são as circunscrições. Federal, o Brasil todo. Estadual, só no seu estado. Municipal, só no seu município. Então, os órgãos normativos na esfera federal. Federal só tem um, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Se é normativo, começa com a letra C. Então, Conselho. Federal vai ser nacional. Então, Conselho Nacional de Trânsito. O órgão federal, normativo, começa com a letra C de Conselho. Se é federal, é o Brasil inteiro. Então, ele é nacional. Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Já o órgão estadual, nós temos 26 estados, né? Então, Conselho Estadual de Trânsito. O órgão normativo começa com a letra C. Se começa com a letra C, é normativo. A letra C é de conselho. Então, o órgão normativo estadual, conselho, já que é estadual, vai aparecer a palavra estadual de trânsito. O Distrito Federal se acha mais bonito que os outros. Ele tem função de estado e de município. Então, ele decidiu que ia dar um nome diferente para o órgão normativo estadual de lá. Todos os outros estados têm o mesmo nome, CETRAN. Se é aqui no Ceará, se é no Rio Grande do Norte, se é em São Paulo, se é no Rio, o nome é CETRAN. Mas lá em Brasília, que é o Distrito Federal, eles decidiram dar outro nome, CONTRADIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Faz as mesmas funções do CETRAN, apenas tem outro nome. Mesma coisa que o CETRAN faz, apenas tem outro nome porque eles se acham mais bonitos. Aí aqui vem um probleminha, pessoal. Probleminha entre aspas, né? Para nós é tranquilo. Já temos 5.500 aproximadamente, né? 5.568 municípios. Cada município decidiu dar um nome diferente para o seu conselho municipal. Aqui, quem faz a função do conselho municipal aqui em Fortaleza
é a MC. Lá em Maracanaú é o Demutran. Lá em Caucaia é a MT. A MC, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, Fortaleza. Caucaia, MT, Autarquia Municipal de Trânsito. Maracanaú, Demutran, Departamento Municipal de Trânsito. Mas só diz que começa com a letra D, executivo, só que nas cidades a maioria dos órgãos tem a dupla função. A MC aqui, ela tanto é normativa como é executivo. Ela tanto cria como aplica as leis. Nos municípios são mais ou menos assim. Então, lá em Maracanaú, o Demutran tanto cria como aplica as leis. Ele tem a dupla função. Então, como cada cidade tem um nome diferente, não cai o nome na prova. Na prova é Conselho Municipal Normativo. Não cai o nome na prova, porque cada cidade é um nome diferente. Então, você imagina aí 5.000 cidades, 5.568 cidades, eram 5.000 provas com nome diferente. Não, como não ia fazer uma prova para cada cidade, ficou o Conselho Municipal. É até melhor. É uma coisa a menos para vocês se preocuparem. Em várias cidades do interior, o órgão normativo municipal é a Guarda Municipal. Então, dependendo da cidade, tem um nome diferente. Então, não cai na prova nome dos órgãos municipais. Se é normativo, é um conselho, então um conselho municipal. Simples assim. Até aí, tá tudo bem? Tranquilo? Vocês estão me ouvindo aí? Beleza? Tudo, professor. Pronto. Nós falamos superficialmente dos órgãos normativos. Foi bem superficial. Vamos agora para os órgãos executivos. O nome já está dizendo, executivos, eles executam as leis que foram criadas pelos órgãos normativos. Se executivo, começa com a letra D. Se começa com a letra D, eu já sei que é executivo. A letra D é de departamento. Então, órgão executivo federal. Federal rege o Brasil inteiro, né? Nacional. Então, se é executivo, começa com a letra D, departamento. Federal é nacional, né? Departamento Nacional de Trânsito. Simples assim. Já o órgão estadual, o Distrito Federal não quis inventar um nome diferente, não. Ele viu que foi muita besteira inventar um nome diferente para o normativo, então deixou o nome do órgão executivo de lá igual ao dos outros estados. Um órgão que vocês conhecem bem, e eu estou até com medo de falar o nome, né? Porque Detran, vixe, caiu o dinheiro na minha conta agora. Detran, Departamento Estadual de Trânsito. Desde Detran, desde dinheiro, ou departamento, né? Então, órgão executivo da esfera estadual, Detran. Agora na esfera municipal, mesmo aquela mesma história. Cada cidade deu um nome diferente. Ia ser muito trabalhoso fazer uma prova para cada cidade, uma questão diferente para cada cidade. Ficou departamento municipal. Tu é doido, mas aí que é caro mesmo, porque tu vai deixar lá dejetos, né, mano? Excrementos, aí que é caro mesmo isso aí, bicho. Então, departamento municipal ficou o órgão executivo. Simples assim. Falamos dos normativos, criam leis. Falamos dos executivos, executam as leis. Tem os executivos rodoviários, que eles funcionam nas rodovias. O órgão federal, nacional, é o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Órgão Executivo Rodoviário
Federal, responsável pelas obras, sinalizações, manutenção e conservação das rodovias federais. Então, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. É o órgão executivo rodoviário. Simples assim. O órgão executivo rodoviário estadual é o DER. DER. Departamento de Estradas de Rodagem. Departamento de Estradas de Rodagem. Responsável pelas obras e sinalização das rodovias estaduais. Pela conservação, manutenção e administração. Quando se fala em executivo rodoviário, é a própria prefeitura municipal. Executivo rodoviário, a própria prefeitura municipal. Simples assim. Órgãos fiscalizadores, eles fiscalizam o trânsito. Se for numa rodovia federal, PRF, Polícia Rodoviária Federal. Se for numa via estadual, que é uma CE, né? É a Polícia Militar, através do batalhão PRE, Polícia Rodoviária Estadual. Se for dentro da cidade, vai ser o órgão, vai ser o agente de trânsito, agente municipal de trânsito. Aqui em Fortaleza, para vocês terem ideia, tanto a MC quanto a Guarda Municipal podem aplicar multas. Então, não ficou nem agente da MC, nem agente da Guarda Municipal, ficou agente municipal de trânsito. Porque cada cidade tem um órgão diferente. Ficou agente municipal de trânsito. Então, aqui na cidade, ó, a MC ela é normativo, ela é executivo e ela é fiscalizador. Então, para não confundir nomes, porque você é de uma cidade que lá tem outro nome, ficou agente municipal de trânsito. E os recursais, todos têm o mesmo nome, JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. A gente falou aqui um pouco de todos e vamos falar agora. Professor, Pode falar, Renato. professor, repete a cidade, por favor, da cidade, são essas três que você falou aí, da cidade, os órgãos. Ó, nas cidades não tem um nome na prova, não cai o nome na prova. Por quê? Eu sei. Porque cada cidade tem um nome diferente. Então, se for um órgão normativo, vai ser Conselho Municipal. Porque normativo começa com a letra C de conselho. Se for um órgão executivo, vai ser Departamento Municipal. Porque órgão executivo começa com a letra D de departamento. Executivo rodoviário vai ser a própria Prefeitura Municipal. Executivo rodoviário vai ser a própria Prefeitura Municipal. Quem faz a fiscalização dentro da cidade é o agente municipal de trânsito. Agente municipal de trânsito é um agente do município, né? Era só isso? Era só isso, Renato? Professor, se eu sair aí é porque faltou energia, aqui coisando aqui, caindo energia aqui. Beleza. Quer perguntar, Renato, alguma coisa? Então, Tranquilo. beleza. Então, o Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos normativos, que eles criam leis. Os executivos executam as leis. Os executivos rodoviários executam as leis nas rodovias, cuidam, preservam as rodovias. Os órgãos fiscalizadores aplicam as multas, fiscalizam o trânsito. E os órgãos recursais, eles julgam os recursos, né? Vamos falar um pouco dos órgãos normativos. Os órgãos normativos, também chamados de coordenadores e consultivos. Algumas questões dizem que eles são coordenadores e também que são órgãos consultivos.
Se começa com C, é normativo. Se é normativo, começa com C. Começa com a letra C de conselho. CONTRAN é o órgão federal, Conselho Nacional de Trânsito. CETRAN é o órgão estadual, Conselho Estadual de Trânsito. CONTRADIF é o órgão lá do Distrito Federal, que é Conselho de Trânsito do Distrito Federal. E o Conselho Municipal é o órgão municipal. Então, os órgãos normativos são órgãos que criam normas, regras, leis, regulamentações e resoluções. Também pode vir a palavra, são órgãos que regulamentam normas, regras, leis, regulamentações e resoluções. Também pode vir, são órgãos que estabelecem normas, regras, leis, regulamentações e resoluções. Pode vir na prova dizendo que eles criam, que eles regulamentam, que eles estabelecem. Então, a função maior dos órgãos normativos é criar, pessoal. O órgão normativo federal é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Ele é o órgão normativo máximo, né? Já que é federal, é o Brasil inteiro. Esse órgão, o CONTRAN, ele é o coordenador, ele coordena o Sistema Nacional de Trânsito. A função dele, ele cria, ele regulamenta e estabelece normas, leis e resoluções do Código de Trânsito Brasileiro e também as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. É tudo gerida pelo CONTRAN. O CONTRAN, ele é o único órgão capaz de criar, para ter um R ali, né? Peraí. Pode criar as câmaras temáticas. O que são as câmaras temáticas? Deixa eu voltar lá. O único órgão capaz de criar as câmaras temáticas. Câmaras temáticas são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, formado por um grupo que também é chamado de colegiado, de especialistas em trânsito. São especialistas na área do trânsito, que tem como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões do Conselho, para a criação de novas normas e leis. Eles dão opiniões, sugestões, embasamento técnico para criar, melhorar ou mudar as leis do trânsito. Eles conversam entre si, são especialistas e eles vão debatendo o que seria melhor para o trânsito. Aumenta a velocidade, diminui a velocidade, aumenta o valor das multas, diminui o valor das multas, aumenta a quantidade de fotossensor, aumenta a quantidade de semáforos, diminui. Eles são responsáveis por dar essas sugestões das mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Apenas o CONTRAN pode criar as câmaras temáticas. Apenas o CONTRAN pode criar as câmaras temáticas. Sempre que falar em câmara temática, está relacionado ao CONTRAN, porque só ele pode criar. É um colegiado de estudiosos, de especialistas em trânsito, que vão debater a melhora ou mudança nas leis. Ou aumentam as leis, criam novas ou modificam as que já existem, né? Então, sempre que falar em câmara temática, está falando um órgão ligado ao CONTRAN. Apenas o CONTRAN pode criar as câmaras temáticas, só ele. Beleza até aí? Então, se perguntar as funções do CONTRAN, ele é coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, ele cria, regulamenta e estabelece normas e leis e resoluções do Código de Trânsito Brasileiro. Apareceu a palavra ali, cria, né? Ele cria normas. E as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. E é o único órgão capaz de criar as câmaras temáticas. Tem alguém me ouvindo aí? Opa! Beleza. Tranquilo. Sim. Não vai cair assim essas partes específicas das câmaras temáticas, mas só a título de curiosidade, né? Quais são as câmaras temáticas do CONTRAN? Tem de saúde para o trânsito, tem de esforço legal, tem educação para o trânsito,
tem assuntos veiculares, ambientais, transporte rodoviário, tem gestão e coordenação do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, tem engenharia de tráfego, sinalização de trânsito. Isso aqui são algumas câmaras temáticas, alguns assuntos que eles debatem sobre a melhoria do trânsito, em acrescentar novas leis ou mudar as existentes. Falamos do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, órgão normativo federal. Agora sobre o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Ele tem as mesmas funções do CONTRADIF. O CETRAN rege os 26 estados e o CONTRADIF o Distrito Federal. Simples assim, tem a mesma função, só tem nomes diferentes, porque o Distrito Federal se acha mais bonito que os outros. Então, o CETRAN é o órgão normativo estadual. Ele julga recursos de segunda instância. Você tentou a defesa prévia, foi recusada. Você tenta a defesa em primeira instância na Jari. Primeira instância na Jari. A defesa prévia é no mesmo órgão lá que você recebeu a multa, né? Você faz a defesa prévia quando recebe a notificação de autuação. Foi negada, você vai receber a penalidade. Você pega a penalidade e vai recorrer também lá na Jari do órgão. Se você levou uma multa da MC, você vai recorrer lá na MC. Então é até desleal. Se eles lhe multaram, eles vão admitir que estavam errados, é muito difícil. Eles podem negar e você vai entrar no órgão acima. Na segunda instância aqui, no caso, se você estiver em qualquer outro estado comum, você dá entrada no CETRAN. Se você morar no Distrito Federal, você dá entrada no CONTRADIF. Então, funções do CETRAN e do CONTRADIF, eles são órgãos normativos do Distrito Federal, no caso o CONTRADIF. O CETRAN, órgão normativo estadual dos 26 estados. Os dois são mais conhecidos porque eles julgam recursos de segunda instância. O que mais cai na prova sobre eles é que eles julgam recursos de segunda instância. Órgãos normativos, né? Municipal. Como cada município tem um nome diferente, ficou o Conselho Municipal. Cada município dá um nome diferente. Fortaleza é MC, Caucaia é MT, Maracanã é Demutran. Isso não cai na prova, é só a título de curiosidade. Muitas cidades do interior é a Guarda Municipal. Então, o Conselho Municipal, geralmente, o órgão municipal exerce as duas funções, tanto normativa quanto executiva. Tanto normativo quanto executivo. A MC aqui, ele é órgão normativo e executivo. A MT em Caucaia do mesmo jeito, demonstrando Maracanã do mesmo jeito. Terminamos os órgãos normativos. Vamos agora para os órgãos executivos. Se começa com D, é executivo. Se é executivo, começa com a letra D. Começa com a letra D de departamento. DENATRAN, na esfera federal, Departamento Nacional de Trânsito. DETRAN, na esfera estadual, Departamento Estadual de Trânsito. E no município, Departamento Municipal. São órgãos de ação. Eles executam as normas, executam as regras, executam as leis, executam as regulamentações e executam as resoluções criadas pelos órgãos normativos. Então, quando se trata de departamentos, órgãos executivos, vai aparecer muitas palavras: órgãos que expedem, órgãos que organizam, órgãos que mantêm, órgãos que implantam. Eles pedem, por exemplo, a PPD, a habilitação. Eles mantêm o RENASH, organizam as estatísticas. Eles implantam algumas leis. Então, a função maior dos órgãos executivos é executar, colocar em prática, é fazer acontecer mesmo, né? Eles colocam em prática as leis criadas pelos normativos. Tá tudo tranquilo até agora? Tá beleza? Dá para ouvir bem aí? Sim, dá pra ver. Beleza, vocês estão tão calados que eu tô até estranhando. Tudo ok. Beleza.
Tranquilo, professor, tranquilo. Então, DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. DENATRAN, Nacional, Esfera Federal, né? Departamento quer dizer que é executivo. Órgão executivo máximo, né? Já que ele é federal. Ele organiza e mantém o RENASH. Aí, organizar é uma ação, organizar é uma ação, manter é uma ação. Lá em normativos eles criam, eles estabelecem. Aqui ele organiza e mantém o RENASH, Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Então, se organiza e mantém, é executivo. Registro Nacional, você já sabe que é uma função do órgão federal. Então, é uma função do DENATRAN. Organiza e manter é executar. Então, é um órgão executivo. Se é executivo, começa com a letra D, de departamento. Registro Nacional, se é nacional, vai ser um órgão executivo da esfera federal. Então, DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Mesma coisa se for o RENAVAN, Registro Nacional. Já sabe que é da esfera federal. Então, organiza e mantém. Organizar e manter é uma ação. Quem toma atitudes e executam são os órgãos executivos. Então, quem organiza e mantém o RENAVAN, que é um Registro Nacional de Veículos Automotores, é o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Organizar e manter uma ação, um registro nacional é da esfera federal, então, o órgão executivo nacional. Então, isso aí são toda a mesma coisa, professor. Esse tal de Renasce, que é a mesma coisa. Não entendi, Elvis. O que é a mesma coisa? Esse Renasce e esse Renavan é a mesma coisa, são o mesmo departamento, eles dois. Não, o RENASH é o Registro Nacional de Carteira de Habilitação, onde ficam registradas as carteiras de habilitação. Já o RENAVAN é o Registro Nacional de Veículos Automotores, são registros dos veículos que são criados. São duas coisas totalmente diferentes. Um é de carteira de habilitação, outro é de veículos. São bem diferentes. Mas faz parte do Executivo Federal, né? Eles dois. Não, eles são organizados e são mantidos pelo DENATRAN. Ele não faz parte, eles são organizados e mantidos pelo DENATRAN. O DENATRAN que é responsável por organizar e manter os dois registros. Não ajudou, melhorou, não melhorou? Explique só um pouquinho isso daí. Cara, isso aqui, registro, pessoal, é como se fosse um cadastro de todas as carteiras de habilitação do país. É um cadastro. Todas elas são organizadas e mantidas lá no DENATRAN. É um cadastro. Todas as carteiras de habilitações do país são organizadas e são mantidas pelo DENATRAN. Mesma coisa os registros dos veículos. Todos os veículos que são registrados, eles são organizados e mantidos os registros pelo órgão DENATRAN. Não sei se tu tá entendendo o que é organizar e manter, tu sabe o que é, bicho? Sim, tu tá entendendo assim mais ou menos? Organizar e manter ela no mesmo. Manter ela bem. É o que, mano? Não entendi, Ricardo. Eu não entendi, cara. Pode falar um pouquinho mais alto? Organizar é que a gente está organizando algo e manter bem ele. Pronto, aí tu imagina aí, tipo, tem carteiras de habilitação aqui do Ceará, tem do Rio Grande do Norte, tem Pernambuco, tem Paraná. Ele organiza todas e faz um registro, né, de todas, ficam lá guardadas de todas as pessoas do país, né? Eles organizam lá o teu histórico, se tu levou multa, se tu cometeu infrações, se tu levou alguma suspensão, fica tudo guardado lá. Beleza? Beleza. E o Renavan foi vendido
10 Ferraris aqui no Ceará, são registrados aqui no Detran daqui e é guardado todo o registro desses veículos lá no Denatran, né? Tem 100 Ferraris no Ceará, tem 300 lá no Rio Grande do Norte, tem 1000 lá no Paraná. Aí, se cometer alguma infração, se foram vendidas, os proprietários anteriores, tudo isso fica guardado lá no Denatran. O Denatran também ele organiza as estatísticas de trânsito, estatísticas de acidentes, de multas, tudo fica, acidentes frontais, colisões com animais, tudo fica organizado pelo Denatran. O Denatran ele também delega funções. Ele delega funções para outros órgãos. Delegar é atribuir uma função. Ele está muito atarefado, tem muitas funções, ele pode delegar para outros órgãos. Uma que ele delegou, que é muito famosa, foi a expedição da PPD, da CNH, do licenciamento, da LADV. Ele passou para o Detran. Era uma função dele, hoje em dia, do Detran. Então, se cair na prova, é função do Detran. Então, Departamento Nacional de Trânsito é o órgão executivo máximo. Ele organiza e mantém o RENACH, o RENAVAN. Ele organiza as estatísticas de trânsito. A palavra organizar e manter é uma ação. Ele delega funções para os outros órgãos, já que ele é o órgão máximo executivo. DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, é um órgão executivo estadual. Principais funções do DETRAN: ele aplica e fiscaliza as 3 fases do processo de habilitação. Vocês estão agora na segunda fase, né? A primeira foi o teste físico, psicológico e de saúde. Segundo, o curso teórico, prova teórica. O terceiro, curso prático, prova prática. Então, o DETRAN ele aplica e fiscaliza as 3 fases do processo de habilitação, que é a formação dos condutores. Quando você compra um veículo na concessionária, quando você tira ele, você leva para o DETRAN para registrar, para emplacar e para licenciar o veículo. Quando vocês terminarem aqui, vocês vão receber a PPD, né? Terminarem a terceira fase, vai ser expedida pelo DETRAN. Quando forem trocar a PPD pela CNH, vai ser expedida pelo DETRAN. Quando vocês licenciam o veículo, esse licenciamento é expedido pelo DETRAN. Quando vocês terminarem a prova e forem aprovados no curso, na prova teórica, vai ser expedida a LADV, vai ser expedida pelo DETRAN. O DETRAN, ele faz a vistoria e fiscaliza os documentos, ele faz a vistoria do veículo. Quando você vai uma mudança de proprietário, Genivaldo vendeu o carro para o André. O André vai ter que ir no DETRAN, vai ser feita a vistoria, vai ser fiscalizado os documentos, vai ser emitido um novo registro com o nome do André, né? O DETRAN, isso aqui ele é bom, arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos. Isso aqui o DETRAN é bom, arrecadar valores provenientes de estada, remoção de veículos e objetos. O DETRAN ele também responde às consultas que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito. Ele também responde às consultas que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito. Então, essas são as principais funções do DETRAN. Aplica e fiscaliza as fases do processo de habilitação, registra, emplaca e licencia veículos, expede os documentos, vistoria veículos, fiscaliza os documentos, arrecada valores e ele responde às consultas que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito. Órgãos executivos municipais. Como cada município tem um nome diferente, ficou Departamento Municipal de Trânsito ou DEMUTRAN, né? Departamento Municipal de Trânsito ou DEMUTRAN.
é responsável pela fiscalização, responsável por multar, né? Circulação, os veículos em movimento, né? Tipo, não respeitou a velocidade, ultrapassou o sinal vermelho, não respeitou sinalização. Ele também fiscaliza parada, né? Parada, imobilizar o veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de pessoas. Parou em local proibido, também é fiscalizado pelo Demutran. Também fiscaliza estacionamento proibido, né? Então, o Demutran é responsável pela fiscalização de circulação, parada e estacionamento. Também é responsável pela sinalização das vias urbanas. O município é responsável pela sinalização das vias urbanas. Também registra e concede autorização para conduzir veículos de tração animal e propulsão humana. Sempre que for tração animal e propulsão humana, vai ser um órgão municipal. Sempre que se falar em tração animal e propulsão humana, vai ser um órgão municipal ou então a própria prefeitura municipal. Sempre, sempre. Tração animal e propulsão humana vai ser a própria prefeitura ou o órgão municipal. Agora vamos falar dos órgãos executivos rodoviários, né? DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, é o órgão executivo rodoviário federal. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Ele é responsável pelas obras, ele é responsável pela sinalização, pela manutenção e conservação das rodovias federais. DENIT. Ele implementa a política de infraestrutura de transportes. Já está até no nome, né? Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. São as principais funções do DENIT. O DER, Departamento de Estradas e Rodagem, é responsável pelas obras e sinalizações das rodovias estaduais. DENIT, Rodovias Federais. DER, Rodovias Estaduais. Responsável pela conservação, manutenção e administração de rodovias e estradas. Agora os órgãos fiscalizadores. Se for numa via federal, quem é responsável é a Polícia Rodoviária Federal. Ele é responsável pela fiscalização pela circulação, fiscalização de circulação, veículos em movimento, fiscalização de parada, embarque e desembarque de passageiros e fiscalização de estacionamento em vias federais. Só pode multar em vias federais, a circunscrição dele são vias federais. A PM, a Polícia Militar, né, pelo batalhão da PRE, Polícia Rodoviária Estadual, ele fiscaliza e multa circulação, parada e estacionamento. E aqui em Fortaleza ele também pode multar dentro da cidade, pois tem um convênio firmado com a MC. Então esse tipo de coisa não cai na prova. PM fiscaliza vias estaduais. Simples assim. Órgãos fiscalizadores municipais. Não cai em prova o nome do órgão por conta de cada município dar um nome diferente. Então pode vir na prova o nome de agente de trânsito municipal, ou então agente municipal de trânsito, ou então município. Em Fortaleza, a MC e a Guarda Municipal podem aplicar multas. MC é a Guarda Municipal. O órgão mesmo é a MC, mas ela firma um convênio com a Guarda Municipal. São responsáveis pela fiscalização de circulação, parada e estacionamento dentro da cidade. São responsáveis pela fiscalização de circulação, parada e estacionamento dentro da cidade. E agora os órgãos recursais. Os recursais são chamados de JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Professor, Pode falar, Sheila. só uma dúvida. A Guarda Municipal, foi isso que eu entendi, o senhor falou que ela pode multar?
Pode multar. Em situações de estacionamento. Pode multar em qualquer situação a guarda. Não sabia. Só que é um batalhão específico, um batalhão de trânsito que tem lá dentro da Guarda Municipal. Acho que Entendi. uns 300 a 400 guardas tiveram direito, fizeram um curso, o curso foi 4 meses, foi firmado um convênio com a AMC, né? A AMC não queria, mas foi firmado um convênio com a AMC, deu direito à guarda multar também. Então, se a gente vê um guardião municipal no trânsito, pode ter certeza que ali ele está Sim, vendo as... Entendi. pode ter certeza. Tá bom. Obrigada. Por nada. Então, Jari é Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Tem o mesmo nome em todas as esferas e julga os recursos de primeira instância. Você recebeu a multa, você vai recorrer, você recorre lá na Jari. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.